Trabalho de TEC. Tema: doenças psicológicas. Integrantes do grupo: Maria Vitória Branco, Júlia Ponço, Luiz Fernando, Jéssica Tenório, Joelma Boaventura, Ingrid Pereira, Giovana Andrade, Betina Oliveira e Michael da Silva Guedes. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, o que é? Nesse caso, iremos descobrir, no caso, do que se trata esse transtorno e por que ele deve ter um cuidado especial. Eu sou o Luiz e vamos lá. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA, distúrbio do déficit de atenção. Quais são os sintomas de TDAH? Podemos ver primeiramente a desatenção, que no caso vou dar o exemplo de um aluno em uma sala de aula. O professor está explicando a matéria, dando a sua aula, e ele não consegue se prender na aula, não consegue entender o conteúdo devido a uma dificuldade a mais, algo muito simples, coisas muito simples distraem ele e ele não consegue focar na atividade, né? E isso requer um cuidado a mais, tanto dos professores, tanto dos alunos também, né, para que o aluno consiga aprender, né? E vamos para a parte da hiperatividade e impulsividade. TDAH na infância em geral se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com as demais crianças, pais e professores. As crianças são tidas como avoadas, vivendo no mundo da lua, geralmente estabanadas e ligadas por um motor, isto é, não param quietas por muito tempo. Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que as meninas, mas todos são desatentos. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como por exemplo, dificuldades com regras e limites. Em adultos, ocorrem problemas de desatenção para coisas do cotidiano e do trabalho, bem como com a memória, são muito esquecidos. São inquietos, parece que só relaxam dormindo. Vivem mudando de uma coisa para outra e também são impulsivos. Eles têm dificuldade em avaliar seu próprio comportamento enquanto isto afeta os demais à sua volta. São frequentemente considerados egoístas. E eles têm uma grande frequência de outros problemas associados, tais como o uso de drogas, álcool, ansiedade e depressão. Vamos agora para alguns famosos que superaram ou convivem com o TDAH e seus exemplos. Os exemplos de superação. Há um equívoco comum. As pessoas acreditam que os portadores de TDAH se tornam distraídos demais para fazer qualquer coisa que seja. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Hoje, há cerca de 5 a 7% de adultos, em média, afetados pelo transtorno, variando um pouco de país para país. Incluídas nessas porcentagens, encontram-se algumas das pessoas mais influentes do mundo, e aqui vemos 3 exemplos delas. O primeiro é o Walt Disney, que é o cara que, como todos nós sabemos, ou para quem não sabe, é basicamente o cara que criou a Disney em si, né, desde os primórdios, que tinha essa dificuldade da atenção e etc. Mas isso não impediu ele seguiu em frente atrás do seu sonho, mesmo com dificuldades, mesmo com muitos problemas da vida em si, né, que todos nós enfrentamos. Ele seguiu em frente. Também temos o exemplo do Will Smith, que além da desatenção ele tinha a parte, né, de sempre estar agitadíssimo, sempre estar querendo fazer alguma coisa, e ele usou isso a favor dele para seguir em frente na sua carreira, sempre buscando o topo, né, e seguindo também atrás do seu sonho. E também temos o Adam Levine, né, que é da banda Maroon 5. Desculpa se eu não estou pronunciando direito, mas também é mais um exemplo, né, que superou esse distúrbio, né, esse transtorno, e seguiu à frente do seu sonho. A mensagem que fica com os cuidados necessários com essas pessoas, qualquer que seja com TDAH ou com qualquer outro transtorno citado nesse trabalho, os cuidados têm que existir sim por parte de todos, e também que essas pessoas não devem perder a esperança por conter esse tipo de coisa e seguir em frente atrás do que ela quer, né? Isso é muito importante. Então é algo que depende
As pessoas vivem falando que depende só dela, mas nem sempre é verdade, né? É sempre bom ter um apoio para essas pessoas, né? E com tudo isso, tudo poderá ir ao sucesso, né? E é isso. Espero que tenham entendido a mensagem. E é isso. Eu sou a Maria Vitória e eu vou falar um pouquinho sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia é caracterizada por pensamentos ou experiências que parecem não ter contato com a realidade, fala ou comportamento desorganizado e participação reduzida nas atividades cotidianas. Além de ter alterações no funcionamento da mente que provoca distúrbios no pensamento e das emoções, mudança de comportamento, além de perda de noção de realidade e do juízo crítico. A esquizofrenia no trabalho, ela tem um benefício. Porém, muitas vezes a pessoa com essa doença não consegue a plena inserção no mercado de trabalho competitivo. Por isso, em 1991, foi criada a Lei nº 8.213, que dispõe sobre os planos de benefícios e previdência social, na subseção que trata da habilitação e da reabilitação profissional. O integrante da seção dos serviços determinou obrigatoriedade das empresas com 100 ou mais empregados contratarem pessoas portadoras de deficiências habilidosas. Um outro exemplo da esquizofrenia nas telas da TV que nós vemos hoje, ou na tela do celular também, é na novela Caminho das Índias, onde o personagem Tasso Kadori é um jovem com futuro promissor, tem uma namorada que o ama e uma família alienada que, após uma manifestação da doença, insiste em negligenciá-lo. Isso é um ponto de vista muito ruim, porque 1% da população mundial geralmente se manifesta pela primeira vez na juventude entre os 15 e os 25 anos a doença. Tasso tinha entre essa idade durante a novela. Pessoas do lado da família dele, amigos, ignoraram completamente essa doença e foi só piorando e se agravando. Esse é um dos motivos que nós temos para prestar atenção mais nessas doenças psicológicas que estão presentes no dia de hoje, como as que já foram citadas e as que serão citadas. Transtorno obsessivo-compulsivo. Mas o que é o transtorno obsessivo-compulsivo? Também conhecido como TOC, são pensamentos excessivos, as obsessões, que levam a comportamentos repetitivos, as compulsões. Essa é uma doença crônica que não possui uma cura. Como é no trabalho? O TOC pode interferir no tempo em que a pessoa leva para cumprir tarefas. A pessoa pode levar horas refazendo e conferindo se tudo está certo nesse seu trabalho. Pode interferir na produtividade, como por exemplo, a pessoa pode gastar longos períodos lavando as mãos, fazendo que ela perca horas que poderia estar produzindo algo. Ela sente necessidades intensas de organização. A pessoa pode optar por evitar contato com colegas profissionais, como por exemplo em eventos sociais, ela pode acabar não apertando a mão dos companheiros de trabalho por medo de contaminação de germes. Imprevistos podem gerar muita ansiedade. Geralmente, pessoas que possuem TOC planejam seu dia antecipadamente, com listas, e qualquer acontecimento fora dessas listas pode causar essa ansiedade. Alguns sintomas para o TOC podem ser a obsessão por controle, perfeccionismo extremo, obsessão por organização, medo extremo de germes, exagero ao focar em suas atividades e tarefas, acumulação de objetos e a teimosia. Tratamentos para o TOC. Como citado anteriormente, esse transtorno não possui uma cura, porém pode ser tratado ou medicado. Alguns tratamentos são grupos de apoio, terapia cognitiva, terapia cognitivo-comportamental, terapia de aversão e psicoeducação. Em alguns casos, os psicólogos podem recomendar remédios como inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ansiolíticos e antidepressivos. Aqui vão algumas dicas para enfrentar o TOC. Observe e identifique os pensamentos angustiantes e obsessivos sem julgá-los.
Não discuta e nem tente encontrar uma explicação racional para esses pensamentos. Seja gentil com sua mente. Procure reorientar seus pensamentos se concentrando no agora. Explore formas saudáveis de canalizar sua energia, como hobbies e atividades recreativas. Faça atividades físicas, técnicas de relaxamento, meditação ou até mesmo yoga. O yoga pode reduzir a ansiedade e a preocupação. Não abandone suas atividades regulares. Continue indo ao seu trabalho, passe tempo com sua família e amigos. É muito importante não deixar o toque dominar a sua vida. A última dica eu acho bem importante. Se você continua lutando e não consegue melhorar, procure uma ajuda, busque um apoio profissional. Afinal, o que é o autismo? O transtorno do espectro do autismo (TEA) reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância. São elas: autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kenner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e a síndrome de Asperger. O TEA afeta o comportamento do indivíduo e os primeiros sinais podem ser notados em bebês de poucos meses. No geral, uma criança do espectro autista apresenta os seguintes sintomas: dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos e expressar as próprias emoções e fazer amigos, dificuldade na comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar e manter um diálogo. Alterações comportamentais, como manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas, dificuldade de imaginação e sensibilidade sensorial. Autismo no mercado de trabalho, desafios e oportunidades. Nunca se falou tanto sobre inclusão no ambiente corporativo e, naturalmente, o assunto também se estende para discussão sobre neurodiversidade. Há alguns anos, falar sobre o autismo no mercado de trabalho ainda poderia ser encarado como um tabu, já que a falta de informação e também o preconceito poderia levar os empregadores a acreditar que um autista não tem as mesmas capacidades de realizar tarefas sob pressão, ou então que seria impossível para eles criar relacionamentos favoráveis às atividades das empresas. Mas, assim como a tecnologia evoluiu, as formas de organização dentro das corporações fez surgir novas possibilidades. Hoje, um autista ter uma carreira já é realidade, e muitas empresas vêm se conscientizando para então incentivar e absorver o melhor que esses profissionais podem oferecer. A inclusão de um autista no mercado de trabalho é garantida pela mesma lei que determina a participação mínima para portadores de qualquer deficiência. Foi a Lei 12.764 de 2012, também conhecida como Lei Berenice Piana, que abriu as portas para o reconhecimento do autismo dentro do rol das demais deficiências. Desde então, o autismo tem sido muito mais discutido e diagnosticado no país. Uma barreira a ser vencida. Apesar de uma previsão otimista para os próximos anos, dados do IBGE dão conta que 85% dos autistas brasileiros estão fora do mercado de trabalho. É possível que a principal motivação para um número tão baixo aconteça por causa da ideia de imprevisibilidade dessas pessoas. O empregador muitas vezes não sabe o que esperar em termos de resultados e comportamentos. Entretanto, se faltam oportunidades, certamente sobra potencial. Para Liliane Rocha, autora do livro Como Ser um Líder Exclusivo, o que explica a coluna da participação dos autistas nas empresas é a visão de ser um exótico, que não se encaixam em padrões vigentes. Segundo ela, que também é consultora de sustentabilidade e diversidade, a inclusão de profissionais com autismo no mercado de trabalho é capaz de gerar tanto o resultado quanto o que se espera dos demais colaboradores. Um desafio para os próximos anos. Empresas de pequeno porte podem até desejar, mas dificilmente terão vagas e oportunidade de adaptações e períodos de testes para os autistas. E o problema fica ainda mais complicado quando mais de 90% dos estabelecimentos no Brasil são empresas de pequeno porte.
E o desafio para os próximos anos é a construção de uma sociedade que saiba equilibrar o suporte social às pessoas com autismo com oportunidades que melhorem a expectativa de vida dessas pessoas. A longo prazo, é preciso que a estrutura seja plenamente estabelecida desde o ensino básico até chegar de fato ao mercado de trabalho, e após isso, em sistemas que permitam uma aposentadoria com qualidade. Meu nome é Jéssica e hoje eu vou falar sobre transtorno de estresse pós-traumático. O que é? Transtorno de estresse pós-traumático é um distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar após vivenciar ou testemunhar o acontecimento. A condição pode durar meses ou até anos, com gatilhos que podem trazer de volta memórias do trauma acompanhadas por intensas reações emocionais e físicas. É um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. Essa condição causa sofrimento intenso e prejuízo a vários aspectos da vida, como o trabalho e relacionamentos. Quem pode ter um transtorno de estresse pós-traumático? Vários tipos de experiências aterrorizantes ou ameaçadoras podem levar ao surgimento de estresse pós-traumático, tais como violência física ou sexual, assalto ou sequestro, acidentes de carro, desastres naturais ou diagnóstico de doença que ameace a vida. Vale destacar que mesmo quem não foi vítima direta de tais situações pode receber o diagnóstico. Testemunhar uma agressão ou ser informado que um familiar sofreu um acidente grave, por exemplo, também são possíveis fatores desencadeantes. Embora qualquer pessoa exposta a algum tipo de trauma psicológico possa desenvolver o distúrbio, mulheres são 2 vezes mais atingidas que homens. É natural ficar abalado na sequência de uma experiência. Para algumas pessoas, no entanto, os sentimentos e pensamentos perturbadores associados ao episódio persistem por meses ou anos, o que pode indicar um quadro de estresse pós-traumático. A pessoa pode apresentar sintomas como lembranças persistentes, reviver involuntariamente o trauma através de memórias angustiantes e repetitivas, pesadelos ou sensação de que o evento traumático está acontecendo novamente, os flashbacks. Reações físicas. Circunstâncias que remetem à lembrança do trauma podem desencadear sintomas fisiológicos, incluindo sudorese, náusea e tremores. Comportamento de esquiva. Evitar lugares, pessoas e atividades que trazem recordações dolorosas. A pessoa também pode ser incapaz de lembrar ou falar sobre o ocorrido. Excitação exagerada. Inclui ficar em estado de alerta constante, explosões de raiva, dificuldade para dormir e para se concentrar. Crenças e emoções negativas. Por exemplo, dificuldade de confiar nos outros e manter relacionamentos próximos. Perda de interesse em atividades e sentimentos de culpa e vergonha. Outros sintomas. Algumas pessoas desenvolvem alguns atos com a intenção de aliviar a sua ansiedade. Por exemplo, é possível que vítimas de violência sexual tomem banhos repetidamente, para tentar remover a sensação de sujeira. Tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Pode ajudar adultos e crianças a ganhar o controle do medo e da angústia e a lidar com outros sintomas. Não hesite em consultar um profissional de saúde mental capacitado para que, juntos, vocês possam dedicar as abordagens mais adequadas para suas necessidades. Psicoterapia. Existem alguns tipos de psicoterapia úteis para o tratamento de transtorno pós-traumático. Algumas delas são focadas no trauma, ou seja, é dada ao paciente a oportunidade de compartilhar sua experiência. Embora o ato de recordar um evento traumático possa parecer intrusivo e desagradável, a exposição repetida a essas memórias de maneira segura e controlada é um mecanismo para enfrentar e superar o trauma. As técnicas de controle do estresse, como respiração e relaxamento, são importantes. Os exercícios que reduzem e controlam a ansiedade, como yoga e meditação, podem aliviar os sintomas, além de preparar a pessoa para o tratamento que envolve a exposição estressante a memórias do trauma. Medicação. Antidepressivos, ansiolíticos e outros tipos de medicamentos são comumente usados para aliviar os sintomas de transtorno. Podem ser usados sozinhos ou junto com psicoterapia ou outros tratamentos.
Depressão. A depressão é um transtorno psicológico relativamente comum que causa tristeza persistente e impede a realização das tarefas diárias. Dependendo da intensidade dos sintomas, a depressão pode ser dividida em leve, moderada ou grave. Pode surgir em qualquer idade, desde crianças até adultos e idosos. Depressão no trabalho. Os sinais e sintomas de depressão no trabalho podem variar conforme gravidade e quantidade, e mesmo que associados ao trabalho, costumam se manifestar no âmbito familiar e social também, piorando conforme a maior o estresse associado à sua ocupação. Os sintomas de depressão no trabalho são cansaço excessivo ou mudanças no padrão de sono, irritabilidade, falta de motivação ou autoestima, agressividade e acessos de raiva, dificuldade de concentração e quedas abruptas na produtividade, crises de choros e humor deprimido, dificuldades nas relações com os colegas de trabalho, procrastinação, dificuldade com a memória e atenção, alterações na libido e no apetite, inabilidade para tomar decisões. Tratamentos. O tratamento da depressão em geral consiste na associação de medicamentos que auxiliam na regulação de produção e captação de neurotransmissores com aconselhamento e psicoterapia. Medidas complementares, como a prática de atividades físicas, também podem ser úteis para ampliar a sensação de bem-estar. Considere adotar algumas estratégias que podem auxiliar no seu desempenho, como: coloque sua saúde física e mental em primeiro lugar. Tente fazer pausas para caminhar e respirar por alguns minutos. Busque reconhecer os sintomas do seu problema e trabalhar como lidar com eles quando aparecerem durante o expediente. Invista naquilo que lhe traz bem-estar. Não seja tão exigente consigo mesmo. Cada ser humano tem sua curva de aprendizado própria, com os progressos e as limitações individuais. Problemas na vida são inevitáveis e inerentes a qualquer emprego. Busque focar nos aspectos positivos da sua ocupação. Afinal, além do retorno financeiro, sentir-se ativo no trabalho é importante para a autoestima. Organize suas atividades profissionais e defina metas. Assumir compromissos com prazos possíveis e compatíveis ao próprio ritmo é fundamental. Uma dica boa é fazer listas na ordem de prioridade das atividades que você precisa fazer e mantenha seus documentos organizados. Aceite e peça por ajuda. Uma pessoa em depressão merece e deve receber uma avaliação e tratamentos adequados. Converse com quem você se sente mais confortável, seja seu colega ou seu empregador, sobre a depressão. Sintomas de depressão são mais comuns do que você imagina, e poder compartilhá-los e conversar sobre os motivos que lhe geram sofrimento é extremamente terapêutico. Apesar de muitas vezes deixada de lado, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, além de estarem diretamente relacionadas. Portanto, se você conhece alguém ou acha que você mesmo pode estar sofrendo de depressão no trabalho, não hesite em procurar ajuda. Transtorno de ansiedade. A ansiedade pode ser definida como um sentimento desagradável de apreensão, angústia, tensão, medo, incerteza, desconforto diante de alguma situação que pode constituir uma ameaça ou de uma situação desconhecida ou estranha. A ansiedade também provoca sintomas físicos como tontura e desencadeia alteração de comportamento. Transtorno de ansiedade no trabalho. A ansiedade em si pode ser definida como preocupação excessiva, persistência e medo de situações do cotidiano. No ambiente corporativo, esse estado psicológico pode prejudicar a produtividade e a relação com os colegas. De acordo com uma pesquisa, em 2019, 49% dos trabalhadores já sofreram desse tipo de transtorno. A ansiedade de trabalho pode acarretar diversos problemas no corpo do trabalhador, independente se ele está no ambiente corporativo ou em casa. Causas da ansiedade no trabalho. A crise de ansiedade no trabalho acontece por diversos motivos, como a exceção de trabalho e a falta de reconhecimento. Essas duas causas podem acarretar uma baixa autoestima e o surgimento de transtorno psicológico. Os trabalhos como a carga horária excessiva desenvolvem o transtorno de ansiedade porque possuem muitas tarefas com pouco tempo de cumpri-las, ou seja, eles ficam preocupados com medo e angústias por conta de pode haver uma possível demissão. Porém, não são apenas esses fatores que podem causar a ansiedade, e há outros como a preocupação excessiva, a exceção de responsabilidade, muitas tarefas em curto prazo, metas muito altas, buscas excessivas de resultados e comunicação agressiva no trabalho. Sintomas da ansiedade. A crise de ansiedade pode causar sintomas tanto mentais quanto físicos que atrapalham o dia a dia de diversas formas. Sintomas psicológicos da ansiedade. Constante tensão, nervosismo, sensação de algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre pensamentos, principalmente com dificuldade de esquecer o objeto de tensão,
preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade e agitação nos braços e nas pernas. Sintomas físicos da ansiedade: dor ou aperto no peito, o aumento dos batimentos, respiração ofegante ou falta de ar, aumento de suor, tremores da mão nas partes do corpo, sensação de fraqueza, boca seca, pé e mãos frios ou suados, náuseas, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Devido a tratamentos equivocados e a ausência de comunicação entre os profissionais envolvidos. Também é desconhecido sobre como a doença se manifesta, tanto por ser pouco conhecida, quanto pela confusão dos seus sintomas com os de outros tipos de depressão, preconceito e autoestigmatização. O histórico do indivíduo é decisivo para um diagnóstico conclusivo, já que as alterações de humor anteriores, episódios atuais ou passados de depressão, histórico familiar ou tentativa de suicídio e ausência de resposta ao tratamento com antidepressivos alertam para o diagnóstico de transtorno bipolar. Os sintomas dependem da fase de humor que a pessoa apresenta e podem variar entre episódios maníacos, depressivos ou ambos. Os sintomas do episódio maníaco podem ser agitação, euforia, irritabilidade, falta de concentração, crença irrealista em suas habilidades, comportamento incomum, tendência ao abuso de drogas, fala muito rápida, falta de sono, negação de que algo está errado, aumento do desejo sexual e comportamento agressivo. Já os sintomas do episódio depressivo são mau humor, tristeza, ansiedade, pessimismo, sentimento de culpa, inutilidade e desamparo, perda de interesse por coisas que se gostava, sensação de fadiga constante, dificuldade de concentração, irritabilidade e agitação, sono excessivo ou falta de sono, alterações no apetite e peso, dor crônica e pensamentos de suicídio. Esses sintomas podem estar presentes durante semanas, meses ou anos e podem se manifestar durante todo o dia. Bom, o transtorno bipolar não tem cura, mas pode ser controlado. O tratamento inclui o uso de medicamentos, psicoterapia e mudanças no estilo de vida, tais como o fim do consumo de substâncias psicoativas, cafeína, anfetaminas, álcool e cocaína, por exemplo. O desenvolvimento de hábitos saudáveis de alimentação e sono e redução dos níveis de estresse. Para o sucesso do tratamento do transtorno, os medicamentos e as doses devem ser sempre orientadas por um psiquiatra e estar sob constante supervisão médica. Os principais tipos de remédios que podem ser indicados são estabilizadores de humor, que controlam episódios maníacos, antidepressivos, que ajudam a controlar a depressão, e antipsicóticos, que são usados se os sintomas de depressão persistirem. Bom dia ou boa tarde, meu nome é Michael e hoje eu vou falar sobre demência. Começando pelo que é demência. Demência é um termo utilizado para descrever os sintomas de um grupo largo de várias doenças que causam declínio no funcionamento da pessoa. Como tem várias coisas que acontecem, então é considerado um termo abrangente, contendo perda de memória, capacidade intelectual, raciocínio, competências sociais e alterações das reações emocionais normais. Quem geralmente desenvolve a demência? A maioria que possui demência são os idosos, geralmente a partir de 65 anos, mas geralmente tem alguns casos que podem acontecer com os 40. Então é dos 65 para frente e pode começar com os 40, mas são casos separados. Curiosidades. É uma parte que eu gosto muito. A Organização Mundial da Saúde tem uma estimativa que em todo o mundo existam 47,5 milhões de pessoas com demência, mas que esse número chegue a 75,6 milhões de pessoas em 2030, o que é um salto impressionante. Bem, a segunda curiosidade
é que a doença Alzheimer, que é considerada parte da doença demência, ela é a mais comum, sendo consideradas de cerca de 60 a 70% dos casos de demência. Bem, chegamos à última parte, a terceira e a última. Vou falar sobre algumas formas de demência, já que existem vários tipos. Como eu já disse, é um grupo bem grande e vasto, mas eu vou falar 3 aqui. Vou começar com a primeira, a doença de Alzheimer. O Alzheimer constitui cerca de 60 a 70% dos casos de demência. Ela é uma doença degenerativa do cérebro, que vai se deteriorando com a idade. Funções que são prejudicadas são perda de memória, linguagem, cálculos, entre outras coisas. A segunda é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma perturbação progressiva do sistema nervoso central, caracterizado por tremores, rigidez nos membros e articulações, problemas na fala e dificuldade na iniciação de movimentos. A terceira e a última, ela tem uma origem meio esquisita, mas seria a demência provocada pelo álcool, síndrome de Korsakoff. Esse número parece russo ou polonês, então eu queria dar uma curiosidade. Quando a União Soviética se desfez, uma das coisas que mais valorizou de preço foi o álcool, e a partir daquele ano teve um consumo de álcool absurdo pelos seus habitantes. A Rússia já foi um dos países que é considerado do que as pessoas mais bebiam álcool. Então pode ter uma ligação com isso, quer dizer, com certeza tem. Mas vamos voltar sobre a doença. O consumo excessivo de álcool, particularmente se estiver em uma dieta pobre em vitamina B1, pode levar a danos cerebrais irreversíveis. E é só isso. Muito obrigado por ouvirem a minha parte.